Hoje estamos aqui com os colegas Joelmir e Rafael. Nós vamos falar sobre máscaras autônomas. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou Marcos Sobral do Jornal de Segurança. E juntos estamos fazendo SSD é o canal. E aí, Joelmir, tudo bem? Tudo bem. Fala um pouco sobre a sua formação, só pra gente te conhecer. Então, eu sou o Joelmir, sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de materiais. Trabalho na Dräger com equipamentos de produção respiratória há 10 anos já tenho uma longa estrada. E hoje a gente veio falar sobre equipamentos de produção respiratória. Show de bola. E aí, Rafael? Olá, tudo bem? Firme? Firme e forte, graças a Deus. Então, se apresenta aí, pessoal. O meu nome é Rafael Gotola, sou técnico de segurança do trabalho, graduação em engenharia de produção, 10 anos no mercado de EPIs. E nosso intuito aqui é falar sobre um pouquinho produção respiratória e equipamentos autônomos. E a pergunta principal é, o que é um equipamento autônomo? Então, o equipamento autônomo é todo equipamento que fornece um ar independente do ar atmosférico, ou seja, o ar atmosférico ele pode estar contaminado, mas o ar do equipamento autônomo ele é um ar limpo, próprio para a respiração humana. E ele pode ser composto de cilindro, válvula de demanda, Suporte e máscara facial. Show de bola, galera. Então, vamos à nossa viagem aqui pelo túnel do tempo. E esse aqui, quem é? Esse equipamento é um dos primeiros equipamentos que foram fabricados pela Dräger. É o BG 1924. Ele foi fabricado exatamente em 1924. E a gente consegue ver que todo o equipamento ele é feito em couro. Ele ainda não se preocupava com materiais serem ignifugos, suportarem altas temperaturas. E o campo de visão ele é bem menor do que o que temos hoje em dia. E foi fabricado em qual país? Na Alemanha, em Lübeck, na Alemanha. Bacana. Fala um pouco da gente dessa parte aqui de trás. Pode Se o cinegrafista Mário Sobral quiser pegar aqui. Aqui a gente tem todo o suporte do equipamento em material metálico. Como eu falei para vocês, esse equipamento ele se preocupava em dar a proteção respiratória, não com temperatura, então esquentava bastante. Então a gente tem aqui dentro cilindros que vão fornecer ar para a máscara do usuário. Então ele sempre vai ter um ar oriundo de um cilindro de ar respirável. Show de bola. Então vamos aqui para o nosso segundo equipamento. Esse equipamento aqui já tem 2 cilindros e a máscara, um diferencial dessa máscara já é um campo de visão panorâmico. Então esse equipamento é de 1970, já é um equipamento que ele já tinha alguma modernidade, né, para a época. Toda a parte em contato com o ser humano era em couro, então já dava um conforto, e você tinha 2 cilindros de aço aqui para poder carregar, então já tinha um conforto térmico maior, né? O contato com a pele era em couro. Em termos de peso, esse daqui para esse? Esse aqui era bem menor, peso já cerca de 20% mais já leve. começava a se preocupar também com a questão do peso. Com a questão peso nesses equipamentos. Show de bola. Bom, aqui já começou a evoluir, né, João? Exatamente, esse equipamento aqui ele foi fabricado em 1970. A gente tem desse equipamento até hoje. Como a gente falou, primeiramente a preocupação era em fornecer ar respirável, para que as pessoas não inalassem ar contaminado. Aqui já começa a se ter preocupação com a ergonomia do usuário e que os materiais do equipamento não queimassem, fossem ignifugos. E também a gente começa a ter já o cilindro como a gente conhece hoje, o cilindro de aço, com uma pressão de 200 bar. Então, aqui se aumentou a autonomia do equipamento, tem proteção às chamas, porém o equipamento ele é pressão negativa, mas se aumentou o campo de visão e se melhorou os materiais de vedação das máscaras também. Eu não me lembro se você falou o ano que ele foi fabricado? 1970. Esse é o PA54. Esse que a gente mostrou aqui anteriormente tem 2 cilindros. Exatamente. Esse aqui só tem um.
Sim, porém a pressão que a gente tem nesse cilindro aqui, que são 200 bar, e o volume, que dá em torno de 1.400 litros de ar dentro desse cilindro, supera a autonomia dos 2 cilindros que tem no equipamento antigo. Então a gente colocou um cilindro e aumentou a autonomia do usuário. Show de bola. Então, seguindo pelo nosso avanço aqui na linha do tempo, olha aqui, nós chegamos agora num item interessante, hein? Fala aí, Com Rafa. certeza. Até agora nós estávamos falando de equipamentos autônomos, demanda de ar, pressão negativa. Então, o usuário do equipamento autônomo, ele tinha que exercer uma força para conseguir inalar o ar. A partir de 1990 surgiram os equipamentos de pressão positiva e em 90 saiu a tecnologia para os cilindros de fibra de carbono, ou seja, uma ergonomia melhor. Você tem um cilindro com 40 a 50% menor o peso do que em relação a um cilindro de aço. Então você consegue realizar um trabalho tranquilamente, sem maiores problemas com relação ao peso. E hoje em dia, cerca de 95% de todos os equipamentos que são comercializados no Brasil são especificações de cilindro de fibra de carbono. Nesse equipamento, todo o suporte ele é fabricado em fibra de carbono também, né? Então, com o avanço e as tendências do mercado, foram utilizando os materiais mais leves possíveis dentro do equipamento autônomo. Você falou em 40% a menos? 40% a menos. Então, o peso final desse equipamento, quando ele estiver todo montado nas costas do trabalhador, vai chegar a quanto? 9 a 10 quilos, né, máximo. Depende de algumas variações, alguns acessórios, mas um equipamento básico, sem muitos acessórios, de 9 a 10 quilos. E com a tecnologia avançando, né, isso é uma eminência no mercado brasileiro, em 2001 surgiu a eletrônica incorporada nos equipamentos autônomos. Aqui com o Mário. Então, a eletrônica, ela pode estar em diversas partes do equipamento autônomo. Por exemplo, na máscara, você pode ter o sistema de LEDs de identificação da carga residual do cilindro. Então, você encontra na máscara, de fácil acesso, no campo de visão, o quanto de ar você tem ainda. Outro detalhe importante é o quê? O manômetro. O manômetro ele pode ser um manômetro digital. Então aqui você tem um recurso que você consegue utilizar ele tanto para um sistema de localização de bombeiro. Então se ele ficar parado por 30 segundos, o que vai acontecer? Ele vai começar um alarme. Esse alarme é para identificar qual o tempo que ele está parado e por que ele está parado. Uma atividade de emergência, ela normalmente, uma pessoa que está com um equipamento como esse, é atividade constante, ele não pode ficar parado. Se ficou 30 segundos parado é porque aconteceu alguma coisa. Então, encaminha uma equipe de emergência, busca, resgate do trabalhador. Interessante. Você tinha falado também da questão da comunicação, que esses equipamentos é mais fácil de comunicar, ele é próprio já o sistema de comunicação. Sim, um ponto importante, né, todo o equipamento ele é enclausurado, ou seja, você não tem fácil acesso às vias respiratórias. Então a sua comunicação ela fica bloqueada. Então você não consegue ter uma comunicação efetiva com a sua equipe de trabalho. Para isso veio a eletrônica nos sistemas de comunicação. Então, integrado à máscara, você tem dois alto-falantes e ele capta as cordas vocais e emite toda a sua comunicação para a equipe local ou então via cabo com rádio PTT. Então, um rádio você consegue se comunicar com a sua equipe externa de intervenções. Ótimo. Só ressaltando que esse equipamento ele precisa de um ar respirável, né? Então uma composição de 29% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. E ele vem comprimido nesse cilindro, né, numa pressão de 300 bar, que vai te dar uma autonomia de 45 a 90 minutos, dependendo
da capacidade volumétrica do cilindro. Ótimo. Aquele primeiro lá tem aproximadamente quantos bars? Média 150 bar. E aí ele vem evoluindo até um 1970, 200 bar, e a partir da década de 90 já aumentou a pressão para 300 bar, que é a utilizada hoje, que é uma pressão muito alta, né? Então toda a engenharia do cilindro, do redutor de pressão no equipamento, ela tem que ser bem elaborada para proporcionar segurança para o usuário. Você tinha falado sobre a questão do visualizador, que agora é digital. É digital. Então, os modelos mais antigos só tem ele analógico, não é verdade? Isso mesmo. E isso vai causar algum desgaste, porque o trabalhador precisa economizar o ar, né? Então ele precisa ficar olhando no analógico. Esse sistema aqui, já mostrando aqui, você economiza até a quantidade de ar que a pessoa respira. Isso, economiza o ar, economiza o tempo. Ele serve como um facilitador para o usuário. O usuário que utiliza um equipamento autônomo com manômetro analógico, ele tem que fazer a conta, né? Pressão vezes volume dividido pela respiração, que é 50 litros por minuto. Então essa conta, o próprio manômetro com um computador de bordo, ele realiza para você. Então ele mostra exatamente naquele momento, aquele minuto, o quanto de tempo e pressão você tem ainda no cilindro. Então ele já faz todo esse cálculo para você e mostra no display. Outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar, porque a partir de 2000 se preocupou muito com a ergonomia, né? Então o Brasil vem se preocupando com a ergonomia começou essa preocupação a partir do ano 2000. E a Dräger, ela fez esse lançamento nos suportes. Esse suporte em específico, ele tem um sistema de movimento axial na lombar. Ou seja, você vai ter um movimento, todo o centro gravitacional do seu corpo, ele vai pegar o peso do cilindro e ele vai fazer um movimento na axial. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona, tá? Eu vou vestir aqui o equipamento. Além do movimento axial na lombar, nós temos nesse suporte um sistema de ajuste na altura, né? Então, na parte traseira do suporte, você pode ajustar a altura para que exatamente a cinta da lombar fica posicionada na cintura. Então você vai ter um conforto maior também em relação ao ajuste de altura no suporte. E aqui na parte traseira, né, vocês vão perceber que ele tem o movimento que você consegue realizar sem maiores dificuldades. E o cilindro, ele sempre vai estar acompanhando o centro gravitacional do seu corpo. Então ele vai acompanhar o movimento exato da coluna. E uma atividade de emergência, salvamento, combate a incêndio, é essencial você sentir um conforto, você se sentir bem para realizar o trabalho. Então, com esse movimento na cintura, você consegue realizar qualquer tipo de trabalho sem maiores dificuldades. Tempo médio de autonomia dos respiradores atual? Você tem uma média de 45 a 90 minutos de autonomia, depende do modelo, do cilindro e também depende muito da experiência do combatente. Porque se ele tem, quanto maior a experiência, mais ele vai economizar o ar, mais ele vai saber o momento apropriado de consumir mais ar. Ou seja, muitos colegas recém-formados acreditam pensavam até hoje, né, que esse tipo de equipamento era para o trabalhador trabalhar no ambiente de trabalho, mas na verdade a finalidade do equipamento não é essa, né? Não. É só para ele sair. Não, esse equipamento em específico, ele é emergência. Então, respostas a emergências. Combate a incêndio, busca e salvamento em espaços confinados, né, NR33, parte de emergência em geral, respostas à emergência. Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento. Pega a máscara para mim, por favor. Isso. Obrigado. Então, como nós falamos no começo, 4 elementos: suporte, cilindro, válvula de demanda e máscara. Na máscara,
quando ela é incorporada à eletrônica, você tem um sistema de comunicação efetivo. No caso, agora o sistema está ligado e você tem uma comunicação efetiva com a sua equipe de trabalho, né? Então, essa é a eletrônica incorporada por meio de alto-falante, né? Você tem aqui a válvula de demanda, que é a liberação do ar. Então, o cilindro ligado, você vai conectar a válvula de demanda, respirou, ela vai demandar o ar conforme a sua utilização, conforme o seu funcionamento. Puxou, ele libera, soltou, ele trava. Puxou, libera, soltou, trava. Apertou, retira a válvula, a máscara. Retira também, então esse é o funcionamento básico, já com a eletrônica incorporada. Sistema de comunicação, identificador de RUD, a válvula de demanda e toda a parte de ergonomia do equipamento. Maravilha, Rafael. Mais alguma contribuição? Não, agora vocês vão conhecer o circuito fechado. Agora chegou a hora do circuito fechado com o meu amigo Joelmir Bet. Não. Quem me dera. Quem me dera ser Joelmir Bet. Até agora a gente falou do que de equipamento de circuito aberto. Qual que é a diferença? O equipamento de circuito aberto, ele utiliza cilindros de ar respirado. Então esse ar atmosférico com 21% de oxigênio. Quando a gente vai para o equipamento de circuito fechado, sempre lembrar que eles possuem as mesmas tecnologias, porém com uma pequena diferença. O equipamento de circuito fechado também é todo confeccionado em fibra de carbono, em materiais ignifugos, porém o cilindro do equipamento de circuito fechado, ele é de oxigênio, ele não é mais de ar respirado. E como é o funcionamento desse equipamento? Quando a gente inala o ar respirável com 21% de oxigênio, normalmente a gente metaboliza 5% desse oxigênio. 5% a gente transforma em CO2. Aqui a gente tem a máscara. Ele inalou o ar. Quando se exala o ar tem que passar por esse depurador de CO2. A função dele é filtrar o CO2, é reter todo o CO2 que eu produzi. O ar, ele vem para essa bolsa. Essa bolsa vai ter o ar pobre em oxigênio, com 15% de oxigênio. Eu tenho um fluxo de ar que vem por esse cilindro, que vai fazer com que a bolsa, com que o ar sempre seja enriquecido com oxigênio, para eu ter 21% de oxigênio novamente. Quando eu inalo, o ar passa por esse trocador de calor, porque na nossa exalação a gente exala um ar com aproximadamente 36, 37 graus. Aqui eu resfrio um pouco o ar para ter um conforto térmico maior. O ar vem, eu inalo de novo e exalo, e o ar faz esse fluxo. Ele não vai para a atmosfera. Ele é um ar, ele faz um ciclo fechado. Então o ar que eu inalo é o mesmo ar que eu exalo. Qual que é a diferença quando se utiliza esse equipamento? Ali, o tempo médio de um equipamento de circuito aberto é de 45 minutos a 90 minutos. Aqui, meu tempo médio de utilização é de 4 horas. Então, quando se precisa fazer uma operação de resgate em uma galeria de túnel enorme de 3, 4, 5 quilômetros, é necessário um equipamento assim. Ou quando se tem um acidente em túneis, é necessário que se utilize um equipamento de longa duração. Inclusive, quando se utiliza esse equipamento, se perde em torno de 2 litros de água por hora. E existem alguns equipamentos que se incorpora para você se reidratar, para você beber uma quantidade de líquidos, para se reidratar enquanto está fazendo o combate com um equipamento desse. Então, sempre pensando... Esse equipamento com água já fica em um outro departamento externo. Sim, a água ela fica normalmente aqui no cinto abdominal. Então se coloca um cantil de água aqui e se reidrata sempre que necessário. Então, sempre utilizando, sempre se preocupando com a saúde do usuário, porque é ele que tem que estar preparado para resgatar a vítima, para combater o incêndio. Então esse é o equipamento de longa duração, de maior tecnologia que temos hoje
no mercado. Bom, obrigado, Joelmir. Sensacional os equipamentos. Então, do primeiro equipamento para chegar até esse, foram quantos anos? Quase 100 anos, 1924, 90 e alguns anos, né? 90 e poucos anos, para chegar nessa tecnologia que a gente tem hoje. Inclusive com materiais novos, com sistemas de vedação novos, com sistemas de verificar se a máscara veda ou não. Então hoje toda a tecnologia é enfocada no usuário. Como o usuário vai se sentir utilizando um equipamento desse? Show de bola. Não sei se você falou, mas de que ano que é esse aqui mesmo? Esse aqui é de 2010. PSS BG4. Show de bola. Obrigado, Joelmir. Muito obrigado, Nestor. Rafael, cadê você, homem de Deus? Estamos aqui. Obrigado, Já fiz o Rafael. resgate. Já fez o tá tudo resgate? ok. Já arrumou o cabelo? Opa, deu talento no cabelo. Estamos aí, na sola da bota. Tá ok. Pessoal, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito, procura o botão de inscrever. Pode estar embaixo, pode estar em cima. Por aí vai. Até mais. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com os colegas Joelmir e Rafael. Nós vamos falar sobre máscaras autônomas. E aí, Joelmir, tudo bem? Tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equipamentos autônomos. Mas o que seriam os Pode olhar equipamentos? pra câmera. Ah. Essa vai pro Zé. Daqui, ó. Vamos lá. E nosso intuito aqui é falar sobre um pouquinho proteção respiratória e equipamentos autônomos. E a pergunta principal é, o que é um equipamento autônomo? Então, um equipamento autônomo é todo equipamento que fornece um ar independente do ar atmosférico. Ou seja, o ar atmosférico ele pode estar contaminado, mas o ar do equipamento autônomo ele é um ar limpo, próprio para a respiração humana. E ele pode ser composto de cilindro, válvula de demanda, Suporte e máscara facial. Repete, suporte. Suporte e máscara facial. a gente vai começar aqui. Show de bola, galera.